Olá, queridos, que alegria estar junto com você para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a 11ª aula, falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos do período dos reis de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Ezequias, rei de Judá, o reino do sul. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, bendito seja o teu nome nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento, papai. E que nós possamos entender, Deus, o propósito santo, maravilhoso do Senhor em todo o tempo, em tudo aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo na nossa história. Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem perseverado, papai, em aprender, em buscar, em compartilhar, em ensinar, Deus, a tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para o texto da lição. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Queridos, vamos falar hoje sobre a vida de Ezequias, rei de Judá, filho de Acás. Como era o governo dele? Um governo reto, justo, honesto, simples e agradável aos olhos de Deus. Que mais? Ele destruiu os altares pagãos, ele reabriu as portas do templo. Olha só que ponto chegou. O templo tinha coisas entulhadas, o templo estava sem usar, os sacerdotes já não faziam mais a função deles, e Ezequias vem depois de tantos outros reis, e ele restabelece as ofertas e os sacrifícios sacerdotais. Ele promoveu a renovação espiritual do povo e tornou a estabelecer os ofícios dos sacerdotes. Esse homem realmente foi usado por Deus para trazer algo para aquele povo, aquilo que aquele povo precisava. E ele fez então a celebração da Páscoa judaica para que o povo pudesse se unir. Convidou o povo do norte, convidou as circunvizinhanças, os povos todos para que participassem daquilo. E o que aconteceu? Avivamento. A palavra de Deus diz que onde houverem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Foi isso que Ezequias conseguiu trazer para o povo, um avivamento. E nós sabemos, olha o que a palavra continua dizendo sobre ele. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amados, que maravilha! Falarmos de fidelidade de Deus, mas como realmente um trabalho que Deus estava fazendo no coração daquele homem para que o povo fosse abençoado. E a fidelidade de Deus é tão grande que olha o que a palavra de Deus diz. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Havia uma promessa de Deus maravilhosa para aquele povo. E Ezequias cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. Ele foi obediente, se apegou ao Senhor, e Deus livrou ele dos inimigos. O rei da Síria, então, chegou ali para tentar dominar, porque naquela época o que era importante, eles não estavam preocupados com o povo, ou simplesmente, eles queriam dominar. A Síria queria dominar, a Babilônia queria dominar, o Egito queria dominar, todos queriam dominar. E há uma promessa de Deus que o povo dele entraria numa terra o quê? Que manasse leite e mel. A promessa de Deus lá em Abraão para que o povo dele fosse abençoado. Ele tinha um coração realmente quebrantado, e o grande ajuntamento através da oração trouxe cura e santificação do povo. Imagine você, uma nação totalmente inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. É isso, querido, que você precisa desejar, é isso que eu preciso desejar. Por isso eu separei esse tempinho da aula agora, para que nós juntos pudéssemos clamar pelo Brasil. Vamos fazer uma oração? Pai, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor, Deus.
Pai, que pelo Teu Espírito o Senhor possa visitar cada um de nós, papai, realmente com poder, papai, com Deus, com instrução, para que nós possamos, Deus, passar por tudo isso, que nós possamos entender, papai, que nos apegando ao Senhor, nós como nação somos mais do que vencedores em Ti. Por isso, Deus, abençoa, Deus, a nossa liderança, os governos, papai, os estados, tudo que realmente Deus compete à autoridade, nós agora abençoamos e ministramos sobre eles a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento. Brasil, seja abençoado, nação, seja abençoada, agora seja próspera, seja rica, mas primeiro do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos em frente, vamos falar sobre o Império Assírio daquela época. Ele estava em franco crescimento, como eu disse antes, e Senaqueribe, que era o rei deles, ele queria fazer o mesmo com Judá. Só que aí, eu vou dizer assim, vou usar uma expressão assim, do dia a dia nossa, ele se lascou. Por quê? Porque ele enfrentou agora o Deus único, verdadeiro, e um Deus que intercede pelo seu povo. Então Senaqueribe não poderia ir em frente com seus planos, porque Deus, ele realmente levantou líderes ungidos, assim como Ezequias foi, os profetas, homens de Deus, para que pudesse realmente a nação receber essa proteção vinda do Senhor. E hoje ainda Ele quer levantar homens, mulheres, líderes cheios da unção, cheios da graça. E você é um líder aonde você vai. Você realmente tem a unção do Senhor e você é uma bênção. Olha o que a palavra de Deus diz: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Ele estava ameaçando o povo de Deus. Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? É aí nesse contexto que surge agora um profeta chamado Isaías. E nós aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problema, enfrentamento, tribulação. Não quer dizer isso porque você tem a bênção de Deus, porque você é povo escolhido de Deus, mas a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei, eis que estou convosco até a consumação. São várias as promessas do Senhor para nós. Use isso, querido, seja realmente uma pessoa que entende o contexto da sua história, aonde você foi plantado pelo Senhor, a sua nação, ame a sua nação. Ame as autoridades de Deus. Por quê? Porque elas procedem dele. Seja realmente usado por Deus. O inimigo não tem poder sobre nós, a não ser com a permissão do Senhor. Por isso, nós precisamos orar, vigiar, precisamos estar em constante comunhão com o Pai, para saber quais são os planos dele. E olha o que a palavra continua dizendo: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Essa foi a oração do rei. Só Tu, Senhor, és Deus. Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 2 Reis 19:34. Amados, nessa batalha, naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil pessoas desse rei Senaqueribe. Ele afrontou um Deus vivo. Ele não estava mexendo só com os homens daquela cidade. Ele não queria só, nós precisamos entender isso, o terreno do povo. Não. Ele queria realmente, e fez isso, afrontou a Deus. Não o rei de Judá, não Ezequias, mas como ele afrontou a Deus, ele viu que realmente o Senhor é Deus do céu e da terra. E a morte do próprio Senaqueribe depois pelos 2 filhos dele, que conspiraram contra ele e mataram ele. Mas eu quero te dizer uma coisa para a gente poder encerrar. 2 Reis, capítulo 20, fala sobre a enfermidade do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele passou a sofrer de uma enfermidade mortal. E Deus manda ele pôr em ordem a casa dele, que o Senhor ia levar ele. Isaías vem trazer essa mensagem para ele, ele procura consolo no profeta, e quando o profeta está saindo dali, Deus fala para o profeta: olha, volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E olha, parece, querido, que isso realmente não foi um tempo bom para ele, porque assim que ele melhorou, ele pediu uma prova de que Deus estava com ele, e o sol retrocedeu 10 graus à sombra, e para que Deus pudesse mostrar para ele, e ele deu um banquete, convidou um povo da Babilônia para poder ver tudo que ele tinha, mostrou ouro, mostrou prata, mostrou tudo que ele tinha, e naquilo ali, a casa do tesouro dele ficou exposta.
E para uma triste decepção para ele, depois, quando realmente o rei Ezequias sofreu, Isaías diz para ele assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E assim se cumpriu. Por quê? Porque ele não devia ter feito isso, não devia ter se vulnerabilizado daquela forma, mostrando praticamente para o inimigo dele tudo o que ele tinha. E para encerrar, nós vamos ver a lição da lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e mesmo diante da insegurança. Então, queridos, que você entenda que na obediência do Senhor há bênção para você. Que você pegue o exemplo de Ezequias e seja uma pessoa realmente temente a Deus, que agrade o Senhor em todas as suas ações e suas palavras. Dependa do Senhor em oração, receba do Senhor o livramento, assim como ele fez com aquele rei da Síria, para que você seja completamente feliz. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Nós agora já temos o material da nova revista sobre a vida do apóstolo Paulo, e você tem que estar junto conosco. Compartilhe essas aulas, a vida e o ministério do apóstolo aos gentios. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.